irmãos, estamos felizes. Me desculpe pelo atraso. Já tínhamos comunicado ao pastor Deodete, nosso presidente, que estaríamos hoje numa festa da Igreja Polo, lá no Edson Queiroz, e chegaremos mais tarde. E ele estava comunicando também a sua saúde, muito gripado e febril, mas o pastor Pedro já começou o trabalho, a congregação do Padre Andrade veio celebrar conosco, e eu creio que agora também é a hora propícia de ouvirmos também a palavra. Amém, irmãos? Então vamos abrir a Bíblia em nome de Jesus. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Deus seja louvado. Romanos capítulo de número 12. Um versículo apenas, meus irmãos. Versículo de número 21. Romanos capítulo de número 12, versículo 21. Nos diz a palavra do Senhor. Vamos ler todos juntos a uma só voz? 1, 2, 3. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Curve a sua cabeça em oração. Pai de amor e de verdade, em nome de Jesus, vamos abrir a Tua palavra, Senhor, nesta hora. E queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, meiga e suave, falando aos nossos corações. Aprender um pouco mais de Ti, Senhor, e da Tua santa e gloriosa palavra. Ó Senhor, que a Tua palavra esta noite, mais uma vez inspirada, ó Deus, traga aos nossos corações alento, conforto, consolo, também, Senhor, libertação, cura. Ó Deus, que a bênção do Senhor seja ministrada igualmente com a Tua palavra. Manifesta, Senhor, a Tua presença nesta mensagem bíblica. É o que te pedimos no nome de Jesus. Quem diz amém? Amém. Deus seja louvado. Meus amados e queridos, continue com a sua Bíblia aberta, se você puder, em Romanos. Meus irmãos, essa foi a palavra que o Senhor, desde que o pastor nos comunicou a sua ausência, fez lembrar ao nosso coração. E é uma palavra tão especial, meus irmãos, e ao mesmo tempo uma palavra de confronto, uma palavra que nos coloca diante do Senhor e nos leva a nos posicionar. O tema é conhecidíssimo, mas por isso também não deixa de ser profundo. Vença o mal com o bem. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Deus. E nessas singelas palavras, meus irmãos, o Senhor, por sua misericórdia, pelo seu Espírito, me fez entender uma prescrição divina para uma vida vitoriosa. E é especial saber, meus irmãos, que o mal é uma realidade. Ninguém aqui pode negar que o mal é uma realidade, que ele não existe. Ninguém aqui pode descartar e dizer que a sua atuação não está presente no sistema de um modo geral, neste mundo. O problema número 1 do universo, sem dúvida alguma, tem a sua raiz no mal e na maldade. Mas, meus irmãos, nós não poderíamos ser ingênuos bastante para negar a ação do mal, e não somente a sua ação, mas a sua existência. De que vale a pena você negar a realidade daquilo que nós estamos plenamente conscientes? Por que negar esta realidade? Não podemos fazer. E na verdade, nós estamos penosamente conscientes, eu diria. Porque não temos dúvida. Mas às vezes a gente fica preocupado. Eu às vezes na sala de aula, principalmente os professores que ensinam, que estudam, e os estudantes de teologia, quando chega na doutrina do homem e do pecado, que tem que estudar a realidade do mal, muitos se assustam, porque, meus irmãos, se especula muito sobre a origem do mal. Mas hoje eu não quero me deter nessas especulações, no aspecto teológico profundo de todo esse estudo, mas eu estarei
simplesmente compartilhando com a igreja sobre vencer o mal. Como vencer o mal? Então é uma questão de vida ou morte para cada ser humano. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Todos nós reconhecemos, meus irmãos, que a derrota é uma possibilidade realmente real na nossa vida. E não pode ser excluída de modo algum. A operação do mal, maligna, de toda malignidade, existe. E eu posso vos dizer, meus irmãos, que o mal é uma operação maligna que se opõe ao governo de Deus. E que se originou, todos nós sabemos muito bem, na livre escolha de um ser criado pelo Senhor, criado, finito, criado por Deus, que se rebelou contra o Senhor Todo-Poderoso. Todos nós reconhecemos. Aí está a origem de todo o mal. Todavia, irmãos, o mal tem uma duração limitada. Vai chegar o dia, haverá uma hora em que o Senhor trará harmonia definitiva e tudo será restaurado no universo, novos céus e nova terra. Individualmente, porém, meus irmãos, nós devemos ser cautelosos e vigilantes para não sermos vencidos, como muitos têm sido vencidos pelo mal. É bem verdade que alguns, por causa da sua ignorância quanto aos princípios da palavra do Senhor. E esta noite eu quero apresentar um método divino. Eu diria assim, um método positivo, irmãos, para você vencer o mal. Trata-se de Romanos 12, 21. Levante sua mão assim comigo e diga: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quem é que aspira que vitória permanente em Jesus Cristo, Filho de Deus? Quem é que tem se empenhado na prática de toda bondade, de todo o bem? Aleluia. Vencer o mal com o bem, meus irmãos, significa, dentre muitas coisas, algumas que eu quero compartilhar com a igreja. A primeira delas que eu quero me referir, irmãos, encontra-se em Gálatas. E se você puder acompanhar na sua Bíblia, porque o culto de doutrina é um culto em que os irmãos são convidados a abrir a Bíblia. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Desculpe, Gálatas 1 e 4, vamos ler do 1, capítulo 1, versículo 3 a 5. Vamos ler mais alguns versículos. Dentre o que significa vencer o mal com o bem, eu quero me referir a algumas dessas verdades. A primeira é que reconhecer o sistema mundano e o mal que está agindo nesse sistema. O que é que significa vencer o mal com o bem? Reconhecer o sistema mundano. É reconhecer que o diabo está no controle de todo esse sistema. Você está com a Bíblia aberta em Gálatas 1, diz assim, versículo 3 a 5. Graça e paz da parte de Deus e Pai de nosso Senhor, da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. A igreja diz amém. Aleluia. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar deste presente século mal. Irmãos, hoje eu estava vendo um pouco Efésios capítulo 2, ele nos vivificou quando estávamos mortos em ofensas e pecado. E você observa a influência do pecado que havia produzido morte. E depois estava sob o domínio da potestade. Vivia debaixo da sua própria vontade. A vontade dos seus pensamentos. Veja todas essas influências, todas essas forças que estavam a dominar o ser humano. Mas aí a palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo: mas pela graça nós somos salvos por meio da fé. Aí ele quebra toda essa influência, todo esse domínio. Aí depois diz, por que ele faz isso? Para que vocês, aleluia, pratiquem as boas obras. Vocês são novas criaturas, são feitura sua, para que vocês andem nos seus caminhos e façam boas obras, pratiquem boas obras. Mas meus irmãos, nesse contexto o Senhor, por sua graça, trouxe ao meu coração 3 realidades poderosas. Porque reconhecer que o sistema mundano é mau, é estar sob o controle. Reconhecer que o sistema mundano é mau
e está sob o controle de Satanás, é a primeira atitude do servo de Deus. Reconhecer que o sistema mundano é mau, está sob o controle de Satanás. Não se engane. E aqui o Senhor me mostra 3 alertas. Talvez a gente pudesse dizer assim, um alerta 3 R's. Primeira coisa deste alerta, quando você reconhece que o sistema mundano é mau, o mundo jaz no... O Deus desse século, a Bíblia está muito clara a respeito disso. E esse sistema que eu quero compartilhar convosco, nós precisamos estar alerta para ele. 3 alertas aqui. É o alerta 3R. Primeiro, reconhecer. Diga comigo, reconhecer. Reconhecer o que, pastor? Reconhecer a operação do sistema mundano. Alguns irmãos estão tanto quanto cegos. O mundo está dentro da sua casa, as suas atitudes são mundanas, ele se alegra com o que é o mundano, participa do que é mundano, leva uma vida mundana e vem para a igreja neste mundanismo. Alguns estão no mundo, mas se esqueceram que não são do mundo. Alguns estão no mundo, mas estão se mundanizando com o controle que está agindo, o sistema que está agindo nesse mundo. Então, primeiro alerta, reconhecer. Segundo, resistir. E o terceiro, rejeitar. É o que eu chamo do alerta 3 R's. Reconhecer o que, pastor? Diga comigo, a operação do sistema mundano. Como é que eu faço isso? Quando você reconhece essa operação, você substitui atividades nocivas por atividades construtivas. Aquele programa de televisão que não constrói nada, que só leva o lixo para o teu coração, tu substitui essa atividade nociva por uma atividade construtiva. Glória a Jesus. Diga assim para quem está ao seu lado, eu já estou entendendo a mensagem. Você reconhece que alguns programas não prestam para nada e não fazem bem a sua alma. Então, se você reconhece essa operação do sistema mundano e você abre a sua casa, e você abre a sua mente, e você abre mão do seu tempo para esse sistema atuar, dominar e manipular você. A tal ponto de você abrir mão até mesmo da obra do Senhor, no trabalho do Senhor, sacrificar por causa do domínio desse sistema. Para vencer esse pendor pelo que é mundano, pelo que é profano, meus irmãos, nós temos que nos aplicar às coisas boas, coisas que nos inspirem a sentimentos verdadeiros, santos. Glória a Jesus. Pastor, esse negócio é difícil. Meus irmãos, mas nós não sabemos que a porta é estreita. Não é somente a porta. Tem irmão que achou porque já passou pela porta, já chegou ao auge. Não, meu irmão, o caminho todinho é estreito também. Glória a Jesus. Aleluia. Sentimentos nobres de pureza e santidade. Quando o homem de Deus, o profeta Ezequiel, confrontado pelo Senhor no capítulo 36 do seu livro, disse, olha, Senhor, profeta autorizado por Deus, diz, olha Ezequiel, ensina o meu povo a distinguir entre o puro e o impuro, e a discernir entre o santo e o profano. Glória a Jesus. Quando nós reconhecemos um sistema mundano, nós nos aplicamos às boas obras e trocamos essas atividades por outras atividades. E as proibições, irmãos, aqui não vão longe. Antigamente a igreja dizia, quem tiver televisão está disciplinado. Quem assistir já está afastado. E quem possuir está excluído da membresia. Passou-se muito tempo fazendo isso e não resolveu o problema. Naquela época tinha irmãos que tinham televisão escondido, que se desviavam escondido, e hoje os irmãos estão do mesmo jeito. O que é que vai resolver, pastor? Porque as proibições, meus irmãos, não vão longe. Um código moral ou ético de antemão irrealizável, pode ter certeza, desvirtua o verdadeiro propósito do cristianismo. O que resolve é o crente cheio do Espírito Santo, em comunhão com Deus, e decidido a reconhecer o sistema mundano e rejeitá-lo no nome de Jesus. Glória a Deus. Diga comigo, reconhecer. Segundo, resistir. Aqui é o aspecto ativo da luta. Você tem que resistir. Meus irmãos, não fique pensando que é fácil. Os atrativos são muito grandes. Hoje estava a metade do planeta assistindo o casamento real.
A metade do planeta estava assistindo o casamento. Quem não assistiu ao vivo, assistiu depois. E quem não assistiu, assistiu porque ouviu, que é só que se fala. Tem gente que não sabe nem o que é um duque, uma duquesa, nem nada, aprendeu tudo hoje. E então o pessoal está preocupado com a roupa, com o vestido, com o chapéu, quem vai usar, não sei o quê, o mundo todinho absorvido com esse negócio. Nós temos um aspecto ativo, irmão, nesta luta espiritual. Glória a Deus. Resistir o diabo, e ele faz o que, irmãos? E ele fugirá de vós. Quantos querem resistir às formas prevalecentes e populares de todo o proceder mundano? Meus irmãos, vocês observaram porque nós levantamos a mão? Resistir às formas prevalecentes e populares de todo o proceder mundano. E em vez disso, nos levantarmos para programar a verdade, proclamar a verdade. Há pouco eu estava pregando ali, dizendo, meus irmãos, é chegada a hora da igreja se levantar e proclamar a verdade, glória a Deus. Verdades eternas, projeto santo, justo, para levar a palavra do Senhor, o amor de Cristo aos corações. Oh, glória a Deus. E Deus nos fornece armas para essa luta, sim ou não, meus irmãos? Veja aí as armas que Deus fornece. Quem pode abrir a Bíblia, meus irmãos? Vamos abrir a Bíblia, Efésios, capítulo de número 6. Abra a Bíblia para vermos as armas, porque nós, irmãos, podemos resistir o diabo e ele vai fugir. Efésios 6, capítulo 6, versículo 10 a 13. Escutem, meus irmãos. No demais, meus irmãos, irmãos meus, fortalecei-vos no e na força do seu poder. Revestível de toda a armadura de Deus, para quê? Ficar firme, estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Vamos ler juntos. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais, só resiste quem toma armadura. Diga junto comigo, só resiste quem toma toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. E o 14, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, e o que mais? Como é que resiste? Olha o segredo de quem vai resistir. Tem irmão que quer resistir. Um grupo de irmãos, pastor, nós estamos dispostos a evangelizar agora, lá na Praia do Futuro. Vamos fazer uma obra lá, nas barracas. Eu olhei assim, a turma que estava disposta, não vai ninguém. Vocês não chegam nem no calçadão. Já estão sentados na barraca. Vai primeiro se converter. Meus irmãos, tem uns irmãos aí querendo fazer a obra de qualquer jeito. E não é de qualquer jeito. Há tempo para todo propósito. Oh, glória a Deus. Resistir. E como é que faz mais, meus irmãos? Calçar os pés da preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com que apagareis todos os dados, podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com oração e súplica, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quem entendeu o recado de Deus aqui para ficar firme? Se o crente não orar, ele não resiste. Se o crente não estiver revestido da couraça da justiça, ele também não resiste. Mas, irmãos, além de reconhecer, além de resistir, nós precisamos também rejeitar. Diga, rejeitar. Volte para Romanos capítulo 12, e você vai encontrar o que diz a palavra no versículo 9. Romanos 12, 9. O amor seja não fingido. Como é que diz? Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Glória a Deus. Vamos levantar as mãos. Eu devo rejeitar o mal e me apegar ao que é justo.
Meus irmãos, quantos males nós devemos rejeitar? Nós estamos cercados de inimigos por todos os lados, meus irmãos, inimigos da nossa alma. Rejeitar vários tipos de males, vários tipos de mundanismos, meus irmãos, que rodeiam a própria igreja do Senhor. Não se escandalize com isso, porque essas coisas rodeiam a própria igreja do Senhor. E infelizmente, às vezes esse mal está dentro dos arraiais do Senhor. Vários tipos de males, como cobiça, egoísmo, oportunismo, conceitos humanistas, artifícios políticos visando poder, inveja, ódio, vingança, impureza, linguagem obscena. Tem pastor que fala nome feio, irmãos, de brincadeira. Ora, se tem um obreiro que fala nome feio, imagine os crentes dele como não é. Diversões ímpias, vestes indecorosas. Tem irmãs que vêm para a igreja que a gente tem uma sensação que ela veio direto da praia. Vestes imodestas, provocantes. Você não veio a uma casa de show, nem ao teatro. Você veio ao santuário do Deus vivo, aonde ele se manifesta, onde ele opera. Aqui ninguém precisa desfilar sensualidade. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Vestes indecorosas, provocantes, mini saia. Algumas irmãs não podem nem sentar no banco da frente e nem cantar no altar. Rejeite isso em nome de Jesus. Do contrário, você deixa se vencer pelo mal. Um dia uma amada irmã, senhora casada, estava com um decote tão indecoroso, e minha esposa foi até ela. E disse: minha amada irmã, a irmã hoje não veio vestida apropriadamente para a casa do Senhor. O seu decote assim, 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 aconselhou com muito amor, sentou lá do lado. Ela disse: eu não vejo nada demais, irmão Joanildo, nisso. Pois irmãos, pois eu vejo em Deus muito mais. Pois eu quero dizer uma coisa à irmã, que o que é bonito é para mostrar. Aí a Janilda disse: pois então a irmã pode ir mostrar no outro canto, porque aqui não é lugar para mostrar isso não. Você vê o lugar errado. Meus irmãos, imoralidade, drogas, bebidas alcoólicas, companhias mundanas. Eu aconselho os jovens da igreja. Tem alguns jovens que às vezes se acompanham com algumas pessoas, frequentam alguns lugares que eles sabem que está eivado de mundanismo. Rejeite isso. Levante sua mão comigo e diz assim: Senhor, me dê graça para rejeitar todo mundanismo. Aleluia. Irmãos, quantos reconhecem que o mundo está sob o controle de Satanás aqui? Ele tem o controle desse mundo, ele é o Deus desse século. Ele não tem o controle da tua vida e nem o controle da igreja, mas do que é mundano, do que é ímpio, do que é profano, está no controle dele. Agora o maior é o Senhor, aleluia. Se você reconhece que o diabo tem esse controle do sistema mundano, mal, você também, além de reconhecer, resistir, rejeitar, precisa também compreender que pelo menos três áreas da nossa vida precisam ser protegidas. Primeira área, diga assim comigo: a minha mente. A minha mente precisa ser protegida. O Senhor nos chama, nos convida, que nós devemos conformar a nossa mente à maneira de Deus pensar. Pastor, isso não é possível. A Bíblia diz que sim. Aqui na palavra do Senhor, quem gosta de anotar, 1 Coríntios 2,16 diz assim: mas vós tendes a mente de... Glória a Jesus. Meus irmãos, o diabo ele ataca e inicialmente ele vai de encontro aos nossos pensamentos. Por isso que Paulo disse: irmãos, eu rogo pela compaixão de Deus. Em outras palavras, ele dizia assim: meus irmãos, eu quero pedir a vocês, pelo amor de Deus, que vocês transformem a mente de vocês. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar o que é santo, agradável. Glória a Deus. Puro, santo e agradável a Deus.
Isto é o culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Glória a Deus. Pastor, e como é que eu posso fazer isso? Mediante a leitura da palavra do Senhor, a meditação da palavra do Senhor. Glória a Deus. Como é que a gente purifica o nosso caminho? Observando conforme a palavra do Senhor. Então que o Senhor nos dê graça para lutarmos, irmãos, contra todo pensamento profano. Tem pessoas que não conseguem se desvencilhar dos sentimentos de culpa, dos sentimentos de lascívia. Aquele pensamento fixo em relação à impureza sexual, aos impulsos da carne. Ideias relacionadas com orgulho, com a lascívia, depressão, condenação. Expulse tudo isso da sua mente e diga assim: Senhor, purifica os meus pensamentos. E vai para Filipenses 4:8, e aquilo que é puro, que é santo, que é honesto, que é verdadeiro, há virtude nisso, então pense nessas coisas, diz a palavra do Senhor. Pastor, e o que é que eu faço para purificar os meus pensamentos? Rejeita o pecado. Toma uma decisão deliberada no teu coração, de não expor os teus pensamentos, a tua mente e os teus olhos ao que não presta, ao que é profano, ao que é mundano. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Jesus. Faz a receita de 2 Coríntios 10, 3-5. Irmãos, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, para destruir toda altivez, todo sofisma, que é o engano, que se levanta contra o conhecimento de Deus. E tome os seus pensamentos, a sua mente, diz a palavra, e leve ao cativeiro, ou seja, deixe ela submissa ao domínio do Senhor Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Mas quando você expõe a sua mente, os seus pensamentos, a sua vida, os seus olhos, as suas atitudes a um ambiente que é profano, que é imoral, não espere que a sua espiritualidade cresça e nem que a sua comunhão com Deus prospere. Não exponha a sua mente. Primeira área que você tem que proteger, diga assim comigo, a mente. Segunda área, o coração. Meus irmãos, eu vou dizer esses versículos, os irmãos não vão ficar chateados comigo, porque está na Bíblia. Mas sai daqui com esses versículos decorados. Efésios 4:27. O versículo diz assim, diga comigo: não deis lugar ao diabo. É um versículo pequeno, mas é forte, vai direto ao ponto. Não dê lugar ao diabo. Não vou pedir para ninguém dizer quem está do lado. E o apóstolo Paulo nos adverte, meus irmãos, que se nós não resolvermos o problema das nossas atitudes erradas, estamos dando lugar ao diabo. De tudo que temos que guardar, o homem de Deus diz lá em Provérbios 4:23, guarda o teu, porque dele procede as fontes da vida. Oh, meus irmãos amados, Tiago 1:8 diz assim: o homem de coração dobre, ou seja, o homem de coração dividido, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Oh, aleluia. Meus irmãos, atitudes de arrogância, atitudes de rebeldia, atitudes de rancor, atitudes de contenda, abre a porta da nossa vida, da nossa igreja, do nosso casamento, para o inimigo entrar. Guarde o seu coração. Levante a sua mão e diga assim: me ajuda, Senhor, a guardar o meu coração. E eu digo a palavra do Espírito Santo: não devemos viabilizar a atuação do diabo em nossa vida. Não viabilize a atuação do diabo na sua vida. Tem irmãos que pensam que o maior pecado que tem na Bíblia é o pecado de adultério. Talvez um que tem as consequências mais danosas, porque o escândalo é maior, porque a semeadura, na verdade, a colheita é terrível. Mas a Bíblia fala de um pecado muito mais grave. O pecado mais grave que a Bíblia fala, um dos mais graves para mim é Provérbios 6. Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Deus, esse pecado eu abomino. Deus abomina isso. Quais são as áreas que devemos proteger, meus irmãos? Diga assim: a mente, o coração, e a terceira área, não se expande, diga comigo, a língua. Glória a Jesus. A língua
possui um enorme poder. A Bíblia diz em Tiago 3:10 que de uma mesma fonte, de uma mesma boca, procede bênção e procede maldição. Quem está com a Bíblia pode acompanhar. Tiago 1:26 diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião dessa pessoa, a religião desse é vã, é inútil. Se não refreia a língua, meus irmãos, o negócio difícil. A Bíblia diz que a língua é como um fogo, ela é capaz de incendiar um grande bosque. Veja o que diz Tiago 3:3: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. E Romanos 12:21 de novo diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. Oh, meus irmãos, a língua tem feito um estrago muito grande. Aleluia. Uma vez o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra que eu creio que para a gente viver precisa muito pouco para viver bem a vida do Senhor. Eu acredito que 3 coisas. A primeira é temer a Deus. A segunda é falar pouco. E a terceira, não dever nada a ninguém. Essa terceira é a mais complicada da gente cumprir. Glória a Jesus. Mas a Bíblia diz: sejam poucas as tuas, seja o teu falar, sim, sim, porque o que passa disso é procedência maligna. Pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás. Refreie a sua língua. Refreemos a nossa língua, meus amados irmãos. Aleluia. O que mais significa vencer o mal com o bem? Os irmãos aguentam mais uns 10 minutos de mensagem? Aguenta, irmão? O que significa vencer o mal com o bem? A segunda coisa. A primeira, eu disse que o sistema do mundo é mau e está sob o controle de Satanás. Segunda coisa que o Senhor, por sua graça, trouxe ao meu coração, que significa vencer o mal com o bem: amar a justiça e aborrecer a iniquidade. Vamos dizer juntos: amar a justiça e aborrecer a iniquidade. Hebreus 1:9, quem pode encontrar essa palavra, ou se você anota, anote. Hebreus 1:9. Amastes a justiça e aborrecestes a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Glória a Jesus. Não basta ser crente, é preciso, meus irmãos, aborrecer a iniquidade. É preciso amar a justiça. Está aqui escrito: a unção do cristão. Quantos querem essa unção de Deus aqui na sua vida? Nós almejamos isso, irmãos. Ela só vem à medida que nós nos identificamos com a atitude do Mestre Jesus. Oh, aleluia. De aborrecer toda injustiça e amar a justiça de Deus. Provérbios 8:13 está escrito: o temor do Senhor é aborrecer o mal. Aleluia. O temor do Senhor é aborrecer o mal. Salmo 94, versículo 6, 16. Também, meus irmãos, guarde essa palavra. Diz a palavra do Salmo 94, versículo 16, uma palavra linda que você precisa encontrar. Também no Salmo 47, versículo 7 está escrito: tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Aleluia. Meus irmãos, é isso que significa vencer o mal com o bem. Terceira coisa que significa vencer o mal com o bem, diga comigo: não ser escravo da corrupção imposta por este mundo. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Encontre na sua Bíblia. Diz assim a palavra: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servos. Sim ou não, irmãos? Se você é vencido por algum pecado, por alguma iniquidade, você é servo desse pecado. Tem algumas pessoas que são servos da mentira, outros são servos, escravos da pornografia, outros são escravos da fornicação,
outros do adultério e outros de alguns pecados menos votados ou aparentemente menos danosos, mas tudo é pecado. Não existe pecadinho nem pecadão. Todo pecado leva a pessoa que não se converte, que não confessa e que não deixa para o mesmo lugar, para o inferno, para longe da presença de Deus. Pastor, mas as palavras assim é muito dura. Eu estava pensando que era uma mensagem de consolação. As mensagens de consolação, irmãos, elas também vêm, glória a Jesus, que tem dia que é exortação. Quem não é mais escravo do pecado aqui, levanta a mão. Aleluia. Só é escravo do pecado quem comete pecado, mas quem conhece a verdade já está livre. Aleluia. E conhecereis a verdade vos libertará. Meus irmãos, o apóstolo Pedro aqui está nos advertindo a não nos envolvermos mais com a corrupção do mundo para não sermos vencidos. Você ainda está em 2 de Pedro? Ele diz assim, irmãos, vocês não se envolvam com a corrupção do mundo, porque do contrário vocês vão ser vencidos. Veja o que diz aí 2 de Pedro 2:20. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, meus irmãos. E o versículo 21 e 22 vai dizer que aquele mesmo estado daquele animal que volta ao espojadouro. Se você ler Romanos 6:16, você vai observar um versículo poderoso que eu ainda fico devendo esta pregação. A quem você se apresenta como servo para servir, deste você é servo. Se você se apresenta como servo da justiça para obedecer à justiça, você é servo da justiça. Mas se você se apresenta como servo do pecado para obedecer à corrupção do pecado, você é servo do pecado. Que o Senhor nos guarde. A igreja diga assim, misericórdia. Não somos mais escravos da corrupção imposta por este mundo, glória a Jesus. O que mais significa vencer o mal com o bem? Mais duas coisas, meus irmãos. Diga assim comigo. Significa, saiu fraco, irmão, já são 9 horas, mas pode sair mais forte. Significa não ignorar os ardis de Satanás. 2 Coríntios 2:11, porque nós não ignoramos os seus ardis. Não ignore os ardis de Satanás. Ele é ardiloso, ele é astucioso. Meus irmãos, o contexto dessa afirmação refere-se ao perdão. Veja no versículo 10 de 2 Coríntios aqui, o capítulo 2, versículo 11, mas no versículo 10, você vai encontrar esta pérola, para que não sejamos vencidos por Satanás. E o que é que o apóstolo está falando? Ele está falando de perdão. Muita gente tem sido vencido por Satanás porque não consegue perdoar. O coração está cheio de amargura. O coração está absorvido de tal forma pela amargura, meus irmãos, pela mágoa, que não consegue liberar o perdão. Você abraça, é a paz do Senhor, é beijinho, beijinho, tchau, tchau, mas o coração está fervendo. Diga mais um misericórdia, meus irmãos. Para que não sejamos vencidos por Satanás. Esse mesmo apóstolo Pedro diz assim, maridos, amem as vossas mulheres e não as trateis com amargura, para que a oração de vocês não fique impedida. Todos os maridos, todos os homens casados saibam, Deus tem as mulheres em alta conta, e não brinque. Toda vez que você trata a sua esposa com amargura, as tuas orações estão impedidas. Elas não têm a chancela de Deus para subir e nem tampouco para aguardar a resposta. Elas são inócuas, são vazias, porque o teu coração está longe do Senhor. Por quê, pastor? Só porque você tratou a sua esposa com amargura. As irmãs não deram nenhum glória a Deus, perderam uma grande oportunidade. Que essa exortação foi só para os maridos. Aquele marido gritador, irmão, que na igreja é uma bênção, mas quando antes de chegar em casa ele já pegou 3 brigas. Diga assim para quem está ao seu lado, não ignore os ardis de Satanás. Não ignore, meu irmão, não ignore. E o contexto dessa afirmação está relacionado ao perdão, glória a Jesus. Libera o perdão, aleluia. Libera o perdão.
Para de dar sermão para esta pessoa, diz o Espírito Santo. Para de dar sermão, para de pegar no pé, para de querer controlar. Entrega esse negócio para Jesus, esse filho, esse marido, essa causa, e o Senhor vai agir. Você não é páreo para esse problema. Tem irmãos que querem resolver o que só Deus resolve. Pega no pé do marido, o homem não aguenta mais, liga 4, 5 vezes, onde você está? Que hora vai chegar? E quando é um filho que é desviado, irmão, todo dia dá um sermão, fica pior. Entrega para Jesus. Entrega esse negócio para Jeová resolver. Você está pensando que o seu inimigo é seu marido alcoólatra, é seu filho problemático, é adolescente problemática? Não. São dimensões malignas que atuam, que agem, às vezes, irmãos, nessas pessoas ou através delas, para poder te abalar, para poder te desestruturar, para poder te contrariar, para poder te entristecer. Olha para o Senhor e reconhece todo o sistema que está por trás e diz: Senhor, não vou me deixar vencer deste mal, eu vou vencer o mal com o bem. Aí vence com cortesia, vence com amor, vence com oração, e você vai já já proclamar uma grande vitória para a glória do Senhor. Irmãos, por fim eu quero vos dizer mais um pouco dessa receita positiva de vencer o mal com o bem. Diga assim comigo: retribuir com o bem todo o mal que nos aflige. Diga assim: é difícil, mas é possível. Quem está com a Bíblia aberta aí, Romanos capítulo 12. Meus irmãos, Romanos 12, eu recomendo esse capítulo, pelo menos do versículo 12 até o final, irmão. Romanos 12, 17 diz assim: a ninguém, vamos ler juntos, Romanos 12, 17. Quem quiser repetir comigo, repete: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. O que importa é vencer o mal com o bem, fazendo uso, meus irmãos, da graça, do poder do Espírito Santo que está nas nossas vidas, que nos capacita a discernir o mal do bem. 1 Tessalonicenses 5:15 também diz assim: evitai que alguém retribua, glória a Jesus. Aqui é o texto áureo da palavra que o Senhor nos fez vos afirmar. Retribuir com o bem todo o mal que nos aflige. Evitai, está aconselhando a cada um de nós, evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Vou ler esse versículo de novo, porque tem irmãos que às vezes gostam de pagar na mesma moeda. Você vai ver, irmão, pastor, eu estou orando, eu botei debaixo dos pés de Jesus, o Senhor vai cobrar. E tem os irmãos que profetizam que Deus vai matar, vai quebrar a perna. Esse não é o Deus que eu conheço, não é o Deus da Bíblia. Tinha um profeta lá numa congregação do Iguatu, que ele zangou-se lá com o irmão, e um dia profetizou no círculo de oração para a esposa do irmão, que era o dirigente: eis que eu te digo, mulher. Não foi, foi assim: eu vou matar 2 gados do teu marido e vou quebrar a perna do teu filho, diz o Senhor. A igreja diga assim: misericórdia. Esse é o profeta de Baal típico. Profeta, irmãos, pegou pesado. Deus não faz isso. A irmã chegou e disse: pastor, estou orando, estou batendo no chão a madrugada toda. Toma providência, Jeová. Tu sabe que aquele homem não presta, e tu vai matar. Mata Jesus, mata Jesus. Você ofende a Deus quando você faz uma oração dessa. Isso não é coisa nem para crente dizer, meus irmãos. Orando para Jesus matar, orando para o irmão pagar o preço. E o outro chegou e disse: pastor, Deus é justo. É verdade, irmãos, é justo. Ele faz justiça, faz. Ele é o juiz de toda a terra.
Pois pastor, pois pode ter certeza que eu estou esperando ele fazer justiça. Porque fulano foi assim, assim, assim. E se Deus é justo, ele vai pagar o preço. Ele vai ficar na miséria, ele vai quebrar. Porque eu estou orando todo dia. Eu oro debaixo da mesa. Você pode orar onde você quiser. Não vai acontecer nada. Eu disse, meu irmão, Deus é justo, mas também é misericórdia. Estuda os atributos de Deus e você vai compreender quando você estuda os atributos do Senhor. E o que é isso, pastor? Os atributos de Deus, meu irmão. Amor, misericórdia, imutabilidade, justiça, misericórdia, bondade, onipotência, onipresença, onisciência, autoexistência, imutabilidade. Eu disse, meu amado, você sabe que Deus é justo? Sabe, pois saiba que Ele também é misericórdia. E Ele não exerce justiça separado de misericórdia, senão não existia mais nenhum crente na face da terra. Deus esperou 600 anos para poder julgar os amorreus. Então você não quer esperar nem um mês, eu só dei 30 dias para Jeová agir. Pois eu disse para ele, pois ele esperou 600 anos para poder tomar providência com os amorreus. Meu irmão, quando Deus faz justiça, Ele não faz justiça separado de misericórdia. Nunca se esqueça disso. Evitai que alguém retribua mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem. E o irmãozinho estava dizendo, pastor, eu sou como diz a Bíblia, simples como as pombas e prudente como as serpentes. Eu fico no meu cantinho, só esperando. Nada como um dia atrás do outro. Eu sei que aquele miserável vai passar. E no dia que ele passar, eu vou como aquela serpente lá. E o meu veneno é mortal. A minha hora vai chegar. A igreja diga assim, misericórdia. Imagine, irmão, se isso é coisa de crente. Evitai que alguém retribua outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem. Diga comigo, levanta a sua mão. Segui sempre o bem entre vós e para com todos. Glória a Jesus. Tem irmão que na igreja ele segue o bem, mas na vida comercial, meu irmão, bota para quebrar, ele joga sujo. Mais um misericórdia. Hoje só sai misericórdia. Irmão, não importa a forma com a qual o mal se reveste, a palavra de ordem é, diga comigo, vença o mal com o bem. A única possibilidade de vitória para mim, para você, meu irmão, para a igreja do Senhor, é seguir a prescrição divina. Vamos dizer todos juntos, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O antídoto do mal é o bem, glória a Deus. Façamos a oração que Jesus ensinou. Livra-nos do mal, glória a Jesus.